Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tiléo na área e continuamos online. Meu povo, hoje a gente vai continuar falando sobre a adolescência. A gente começou na primeira aula falando, do que seria a adolescência, essa fase de transição, as idades que são consideradas adolescência, a mistura da palavra adolescência, e a sua relação com a palavra juventude, digamos assim, a relação que essas duas palavras têm em comum ou mesmo que têm contrárias, a questão da adolescência em cada local, o reconhecimento, por exemplo, por organismos mundiais, o que é adolescência, o ponto de vista do que é adolescência em alguns países e coisas do tipo. Então aí a gente pontuou, inclusive falando sobre o Brasil, o que seria adolescência, para o Brasil, o que seria juventude, falamos um pouco do EC, enfim. E aí, na última aula a gente falou um pouco de um dos temas da adolescência, que é o amor. Não é um tema só da adolescência, todos sabem que é um tema universal, é um tema humano, mas que dentro das coisas que a gente está falando sobre a adolescência, é um tema que se evidencia bastante, a questão desse sentimento, ou dessa coisa que é o amor, a gente falou um pouco sobre a última aula, e agora a gente vai voltar para o tema geral. Então a gente começou abordando o tema adolescência de maneira geral, focou num tema, volta para a adolescência de maneira geral, e depois vai focando em outros temas também, como cotidiano, como vida social e coisas do tipo. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso também, mas de uma maneira mais geral, para contextualizar as pontuações que virão depois, certo? Então pega o seu material, vai para um local adequado, faz suas anotações aí que tem que fazer e a gente vai começar a nossa aula, beleza? Então roda a vinheta! Bom, meu povo, como vocês já estão vendo aqui no quadro, Adolescência Parte 2. Só lembrando que a parte 1 foi aquela que falou da questão das idades e dos conceitos relacionados à adolescência. Viemos com um assunto temático, um eixo temático falando sobre amor. E agora a gente volta para o eixo geral, falando da adolescência Parte 2. Tem slide? Se tem slide, tem a produção artística da escola que vai nos ajudar, certo? Vamos ver se ela está atenta. Produção? Aí, meu povo, vê bem. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento cognitivo. Tem a ver com a forma de perceber, de pensar, também de agir, que é o seguinte: dentro do desenvolvimento cognitivo, a gente vai perceber que na adolescência, nessa fase de transição, o adolescente ele sai da forma de, digamos assim, de pensar como criança, mas também ainda não chega na fase adulta, como eu falei a vocês, é uma fase de transição. Inclusive, sobre essa questão de fase de transição, uma coisa que eu poderia pontuar também, que sempre faltou ser pontuada em outros momentos, é o seguinte: esse nome adolescência, esse termo adolescência, essa ideia da adolescência, foi falado em aulas anteriores, mas só para relembrar e pontuar de uma maneira mais objetiva, ele vai ser um termo que vai ser mais entendido nos dias atuais, Há tempos atrás a galera normalmente falava assim, fase infantil, criança, e aí sempre tem várias culturas vai ter um momento de transição. Por exemplo, o Bar Mitzvah dos judeus, que é uma transição, é um evento de transição da fase criança para a fase adulta. Várias culturas vão ter eventos de transição da fase infantil para a fase adulta, que é feito no período da adolescência. Mas aí, com o passar do tempo, percebeu que essa fase de transição pode ser considerada também como uma fase, tá? Então, algumas culturas tendem, por exemplo, a pegar até certa idade como criança e depois já considerar adulto com um evento de transição, mas nos dias atuais a gente já tem, esse período aí que a gente já debateu em aulas anteriores como sendo um dos períodos da vida humana, digamos assim. E aí é nesse período que a gente vai ter o desenvolvimento, do pensar em possibilidades e do pensamento multidimensional. O que seria isso? A partir da adolescência, o jovem, o adolescente, ele começa a cogitar inúmeras possibilidades para várias coisas. Coisa que quando ele é criança ele até faz,
Mas aqui é onde ele desenvolve essa questão das possibilidades. Ele consegue enxergar melhor o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento dele mesmo na questão do observar, do pensar, se expande aqui na adolescência. E ele passa a ter também um pensamento multidimensional, ele começa a ver as várias possibilidades de uma mesma situação. Até a turma brinca, né, que o adolescente parece que maquina melhor as coisas, né, mas é porque o desenvolvimento dessa perspectiva se dá aqui, né, ele sai daquele pensamento assim bem instruído da infância, né, faça isso, faça aquilo, onde você vai ali aprendendo, e passa ele mesmo agora a refletir, a pensar nas multipossibilidades, né, nas multidimensões do mesmo fenômeno, digamos assim. Ele também desenvolve um pensamento abstrato e relativo às coisas. Então é nesse período que começa-se a refletir mais sobre algumas coisas, começa-se a pensar mais sobre algumas coisas. E como é muito novidade, muitas vezes alguns adolescentes passam muito tempo, né, presos sobre um determinado pensamento. É algo que vai se estendendo durante a adolescência, essa questão de abstrair, de pensar, de refletir e perceber que está refletindo sobre aquele fato e aquele fato ir ali, né, sendo repensado. Então na adolescência, por exemplo, né, em alguns casos que possa acontecer no cotidiano de um adolescente, ele agora, né, normalmente, assim, é uma brincadeira, né, mas normalmente depois que faz alguma coisa, ele já passa a pensar mais um pouco, não, tô brincando. Ele passa a pensar de maneira geral, um pouco mais. Ah, mas adolescente é muito comum agir sem pensar. Veja, agir sem pensar basicamente não dá. Toda ação ele vai ser precedida por algum tipo de pensamento. Mas essa expressão agir sem pensar é quando o adolescente, por exemplo, ou qualquer outro, né, um adulto, faz besteira, né? Aí ele foi num impulso sem pensar e depois refletiu. Mas assim, acontece inclusive na fase adulta. Mas a ideia de refletir dos seus atos, refletir sobre situação, principalmente quando a situação é incômoda, ficar ali pensando e refletindo, é algo bem da adolescência. Se você pega, por exemplo, uma criança, ele se arreta, ele está ali estressado, daqui a pouco ele está rindo, está brincando, ele esquece rapidamente, né? Mas aí na fase da adolescência não, isso já começa a ficar, né, mais tempo refletindo, pensando sobre o fato em si. E um direcionamento consciente da sua atenção. Na infância, né, várias coisas atraem a atenção de uma maneira mais fácil, né? Você bota alguma coisa, a criança já se prende. Já na adolescência não, o adolescente ele começa a ter consciência do que ele quer prestar atenção. Ele já sabe o que lhe agrada e ele já começa a focar melhor aquilo que ele tem a intenção de se concentrar. Veja que coisa interessante, né? Veja se isso realmente não começa a acontecer na adolescência. Não quer dizer que essas coisas não se desenvolvam para a fase adulta, tá? Só estou dizendo que é aqui onde começa todo esse processo. Por isso que é um processo de transição, por isso que também para alguns é um processo tão difícil, porque são novidades que ocorrem, muitas vezes essas novidades não são comentadas ou por pais ou mesmo em outros ambientes, e aí o adolescente ele vai se deparando com todas essas novidades sem uma instrução, e muitas vezes alguns não conseguem lidar com as novidades, né? Não consegue saber por que está chorando, por que está pensando muito em alguma coisa, não consegue perceber assim que agora está vendo várias variantes de possibilidade diante de um mesmo caso, né? E que isso às vezes para alguns, por exemplo, pode trazer sofrimento, né? Coisa que você não vê tanto na infância desse ponto de vista aqui, beleza? Vamos lá, produção. A outra coisa que também pega na adolescência é a questão do crescimento físico. Eu costumo brincar assim, se você pega uma pessoa com 30 anos, que é a minha idade, por exemplo, e a pessoa vai aos 35, por exemplo, né, 5 anos aí de diferença, vai haver alguma mudança, uma ou outra, mas talvez seja basicamente se a pessoa manter, né, sua dinâmica rotineira, né, em tudo, em alimentação, em condições físicas e tal, talvez as características físicas da pessoa com 30 para a pessoa com 35 sejam as mesmas. Mas quando começa ali com 10, né, na pré-adolescência, e chega aos 15, né, 16, o ápice mesmo da adolescência, de 10 para 15, há uma mudança significativamente na questão da mente, e há também, né, de maneira extremamente visível, uma mudança radical na questão do corpo. E isso também é um tema muito importante da adolescência, considerado até tabu por alguns. Eu não sou especialista da área, né, o desenvolvimento do corpo humano eu deixo mais para professores de biologia, né, para a galera aí que trabalha nessa área, mas
é perceptível, né? Um dos grandes acontecimentos marcantes é a questão da puberdade e as mudanças corporais. O corpo começa a tomar forma, né? A voz começa a mudar, surgem os famosos pelos, né? No rosto, no corpo de maneira geral. As formas que o corpo vai tomando, tanto do homem quanto da mulher, o surgimento de músculo, surgimento de quadril, né? E todo o desenvolvimento corporal que vai surgindo para homens e mulheres vai trazendo uma nova dinâmica também no seu cotidiano. Desde, por exemplo, uma simples mudança de roupa, até mesmo uma mudança de hábito por causa dessas novidades, né? Então, toda essa nova dinâmica, todas essas mudanças trará para a menina e para o rapaz, né, e para o menino, uma nova perspectiva, né? A famosa transição que os mais antigos chamariam de menino para rapaz, né? E de menina para moça. Então, essa expressão é bem antiga. Mas essa transição, né? Tá até uma imagenzinha aqui para ilustrar, né? O rapazinho aqui na gangorra, né? Do símbolo que representa o homem, né? Para algumas culturas. A mocinha ali, né? No símbolo que representa a mulher, aquela transição de criança, adulto. Agora a coisa está mudando e esse crescimento é muito perceptível, né? A gente, por exemplo, que é professor, pega os nossos alunos no 6º ano, entra de férias, quando eles voltam para o 7º, por exemplo, alguns já têm uma característica totalmente diferente do 8º para o 9º também, então dos 11, 12, 13 anos, né? Se você, por exemplo, viu alguém com 10, não são todos, né? Óbvio, vai de caso a caso, mas de maneira geral, você vê alguém com 10, digamos que essa pessoa saiu da escola, e de repente volta com 15, né? A mudança é muito grande. É diferente de, por exemplo, você me vê agora com 30, vou tentar me cuidar, para com 35 estar com essa mesma carinha, né? Mas você deve estar entendendo o que eu estou dizendo. As mudanças corporais, as mudanças hormonais, né? As questões hormonais também alteram bastante a questão do corpo, né? O crescimento, o desenvolvimento. Alguns falam também do famoso crescimento desproporcional de algumas partes do corpo, né, que traz o famoso, alguns adolescentes são um pouco mais desengonçados e alguns remetem a esse crescimento desordenado, por exemplo, né, e isso tudo vai aos pouquinhos se estabelecendo, você vai aos pouquinhos se adaptando a essa nova realidade, tá? Então não tem, mas vai dar tudo certo. Vamos lá, produção. Bom, e a outra coisa que também pega na adolescência, né, é a questão do desenvolvimento da identidade. É o famoso quem sou eu, né? Aí você tá até diz, nunca pensei sobre isso. Talvez você não tenha sentado, alguns sim, mas talvez você não tenha sentado para pensar sobre isso. Mas no seu cotidiano, você acaba fazendo isso até mesmo sem parar para refletir. Às vezes até de maneira corriqueira, cotidiana, que nem percebe, né? Mas é muito comum na adolescência a questão da identidade, o autoconhecimento, né, a construção, né, de quem você é, as características de quem você é, você quando é criança, sua mãe que vai montando, digamos assim, por exemplo, o seu figurino, né, mas quando você cresce é você que quer dizer como as coisas vão ficar, como vai ficar o cabelo, como vai ficar a roupa, que tipo de... você já vai tomando mais gosto, né, por se definir o que quer, como quer, de que forma quer. Por isso, muitas vezes, também um confronto ocorre, por exemplo, dentro da família, né? Quando começa a chocar, por exemplo, esse interesse próprio com o que a família espera, coisas do tipo, mas nada que não se resolva no diálogo. Só estou dizendo que acontece em alguns casos, né? Não todos. Esse autodesenvolvimento também, né? De procurar desenvolver essa sua pessoa construída agora, digamos assim. Você está nessa autoconstrução, né, de identidade. Você, óbvio que a identidade adolescente ela está em formação, né? E recebe muita influência, principalmente externa, né? A tentativa de se adaptar, né? As influências, por exemplo, o pessoal do comércio hoje foca muito, né? No marketing para adolescentes, né? O pessoal aí os investidores da música, os investidores hoje da internet, né, que muitos youtubers são na verdade empresários da internet, investem muito em conteúdo para adolescente, em temas para adolescente, porque sabem que o adolescente ele está nesse período de descobrimento, você pensa que é aleatório, mas muitas vezes não é pensado mesmo. E aí fica a dica também para os pais que estejam aí, né, de estar sempre observando, porque é uma época de absorção muito grande, é uma época de construção de identidade muito grande, né, e precisa de um acompanhamento
responsável com esse adolescente, né? Então, você adolescente, vá com calma, né? Eu sempre gosto de dar a dica de escute o seu responsável, que é a pessoa que está aí com você, né? Porque essa construção ela se dá nesse período. E a outra questão é a questão da autoimagem, né? Como a gente já está tratando, e até mesmo da autoestima, né? De como essa pessoa vai ser enxergada, ela se preocupa agora de como ela vai ser enxergada pelos outros, então há essa preocupação. A criança, né? Eu gosto de fazer esse comparativo, a criança é mais largada para isso. Ela faz as coisas e, tipo assim, ela até faz para que alguém veja, digamos assim. Mas muitas vezes não está preocupado com a autoimagem. Por exemplo, é nesse período aqui que alguns jovens, né, já se colocam, já se identificam como, por exemplo, sendo tímidos. Ah, não, eu sou tímido, eu sou mais retraído, né, eu já me preocupo um pouco mais. Então, há essa diferença. A preocupação com a autoimagem, ela fica mais evidente. E a questão da autoestima também, da valorização. Por exemplo, em alguns casos, muita gente deixa baixar a autoestima, né? Principalmente no período das mudanças corporais e hormonais, né? Há um desenvolvimento específico e aí quando você, influenciado por padrões de beleza, influenciado por questões sociais, né? Ou por outras influências, você talvez acha não ter atingido alguma coisa e aí a autoestima já dá uma baixada, né? A influência que o mundo tem, então tudo isso você precisa pensar com muito cuidado, observar com muito cuidado para não se desesperar, né? A gente vai falar também, talvez mais na frente, sobre a questão do belo, né? Que é um tema da filosofia, ou a questão da estética também, né? A professora estética, a questão de filosofia é também, né? O belo, o que é o belo. E a gente vai ver que pode variar de cultura para cultura, de situação para situação, e muitas vezes isso influencia na questão da autoimagem e da autoestima, né? A questão de querer fazer parte, né, de algum grupo. Então, isso é muito comum na adolescência. Agora, como você tratar isso, né? Como você fazer isso de maneira saudável, sem que isso afete o seu emocional, sem que isso afete a sua estrutura psíquica, é realmente um grande desafio. E, obviamente, é muito bom quando você faz isso de uma maneira saudável, né? Quando você não fica preocupado em, por exemplo, ter que ser o que não quer ser, por exemplo, para poder aí agradar alguém. Quando você consegue viver saudável, né? Não precisando, não forçando ser quem não é, e vivendo bem com quem é e conseguindo lidar bem com as situações de uma maneira mais saudável. É o bacana, né? Com diálogo, com autoconhecimento, né? Com autoentendimento das coisas, e tudo isso reflete, né? São temas que refletem muito na adolescência, tá bom? Deixo para vocês pensarem sobre esses temas, né? Perceber se existe realmente essa questão da identidade, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da autoimagem, da autoestima, né? Se você concorda, se realmente é um tema da adolescência, deixa aí seus comentários, deixe seu like também, né? Se você gostou, e a gente vai se vendo nas próximas aulas, tá bom? Então, até a próxima!